base do que seria, Érico? Da logoterapia? Eu diria que sim, a base da logoterapia está na filosofia. Então vamos entrar na questão, desculpem, já do assunto de hoje, que é essa. A logoterapia e as suas múltiplas aplicações. Então eu comecei respondendo uma pergunta sobre o contato da logoterapia com a filosofia, as influências filosóficas, e eu diria que a logoterapia ela não é uma filosofia, certo? Mas ela traz consigo duas coisas: uma antropologia, uma visão do ser humano, três coisas: uma ontologia, uma visão do que é a existência humana, e ela traz também uma cosmovisão, uma visão de mundo. Enquanto visão de mundo e antropologia e visão de existência, a logoterapia ela pode estar em várias áreas do conhecimento. Vejam só, ela em si não é uma filosofia, ao meu ver, mas ela, sendo uma antropologia, uma ontologia e uma cosmovisão, ela se aplica em diferentes contextos. A psicoterapia é a aplicação mais direta, assim. É uma teoria psicológica, eu uso para fazer psicoterapia, né? E usar a logoterapia como instrumento psicoterapêutico é algo que só o psicólogo pode fazer. Por quê? Porque pela legislação brasileira é o psicólogo que faz psicoterapia, certo? Então, por essa razão. Mas, por outro lado, a logoterapia não se usa só para psicoterapia. Isso é uma visão limitada. Ela tem múltiplas aplicações, que é o que eu quero falar hoje. Então, por exemplo, educação. Tá? Para não ficar só no discurso, eu vou até mostrar um conteúdo aqui, que é esse livrinho do professor Tiago Avelar, da Universidade Federal da Paraíba, um dos grandes centros de estudo de logoterapia no Brasil, e o professor Tiago, um dos grandes estudiosos desse assunto no Brasil. Então, aqui é um livro onde ele vai falar do sentido da vida no contexto da educação. No livro tem aqui exemplos, né, de como usar de maneira prática. Mas só para não ficar só falando que tem um livro, vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um professor. Você pode usar a logoterapia, por exemplo, para ensinar valores para os seus alunos. Você pode usar a logoterapia, pensa num professor de ensino fundamental, Fundamental 1 principalmente. Você pode se apropriar dessa base teórica e ensinar valores. Você pode fazer intervenções, criando ali dinâmicas ou coisas do tipo que tem os conceitos da logoterapia por trás. Você pode usar o contexto da logoterapia para falar de ética. Você pode falar da própria história de Viktor Frankl. Você está usando a logoterapia na educação, falando de uma forma bem direta, assim, sala de aula, professor-aluno. Falando já num contexto superior, direção de escola, por exemplo, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. Nesse caso, você pode usar para treinamento de professores, por exemplo. Você pode usar para conversas com o corpo docente. Então tem muitas formas, na medida em que ela se torna uma base. E na medida em que, por exemplo, eu adoto a logoterapia como uma antropologia, eu vou olhar para os meus alunos a partir daquele olhar. Isso já está influenciando a minha própria prática. Vocês percebem? É uma das aplicações. Um outro exemplo bem prático. Vou mostrar aqui para vocês, quem não viu ainda. Revista Exame, do mês de maio. Tem aqui o tema A Força do Propósito. Sabe do que? Artigo de capa. Sabe do que eles estão falando aqui? A autora está falando, e de uma maneira super apropriada, ela está falando da logoterapia nas organizações. Olha que coisa interessante, que sacada, né? E de fato, no Congresso Mundial de Logoterapia que aconteceu no ano passado em Moscou, um dos assuntos que foi bastante falado ali foi exatamente esse. Como a logoterapia pode ser usada no ambiente dos negócios, corporativo, e de muitas formas, né? Através dos seus ensinamentos éticos, através diretamente, né, da noção do sentido no trabalho. Imagina uma equipe de RH,
de desenvolvimento, por exemplo, trabalhando os conceitos da logoterapia, sentido para a vida, vontade de sentido, liberdade, responsabilidade, dentro do repertório, obviamente, do RH, que é um repertório específico de treinamento e desenvolvimento, e compartilhando isso com os colaboradores. Enfim, tem uma utilidade enorme, enorme. O que o artigo está falando aqui? Que se descobriu que o indivíduo que encontra um sentido no seu trabalho, ele trabalha melhor, ele é mais feliz, ele trabalha por mais tempo, ele adoece menos. Então, mas vejam só, todas essas são áreas que estão ainda engatinhando, porque a logoterapia no Brasil, ela mal é conhecida como recurso, como ferramenta psicoterapêutica, que é a sua vocação principal. Imagina nas outras áreas. A logoterapia, eu diria que ela pode ser utilizada, por exemplo, na questão além do ambiente corporativo, organizacional, além da educação, ela pode ser utilizada também no ambiente religioso, né? As igrejas, os membros das igrejas em geral, muitas vezes querem trazer conteúdos psicológicos, ficam com aquele receio, nem sempre a cosmovisão, nem sempre a antropologia dos pensadores da psicologia é compatível com as visões religiosas. Olha aí um repertório cheio de conteúdos para você trabalhar dinâmicas psicológicas com as pessoas nas igrejas, por exemplo, falando do uso eclesiológico, da logoterapia. Também é possível se fazer isso. Me perguntaram aqui no coach, se a logoterapia pode ser usada no coach. Assim, certamente, principalmente, né, abrindo aqui um pequeno parênteses, para falar sobre o coach, porque hoje em dia o coach é uma profissão que ela está... os coaches, na verdade, eles têm sofrido muito por conta do que pessoas mal preparadas e mal intencionadas têm feito com a profissão deles e desvirtuado a profissão. Então, hoje em dia, pessoas que nem têm uma formação adequada vão se dizendo como coaches. E aí o indivíduo que é coach de verdade, que tem uma formação, que estudou, que está preparado para fazer isso, ele acaba sendo comparado com esses profissionais, né? Infelizmente. Mas trazendo aqui, falando realmente do trabalho do coach, que tem uma formação, que faz um trabalho sério, né? de ajuda em questões profissionais, metas de vida, se ele adquire o conhecimento da logoterapia e ele usa isso como recursos, enfim, não diria que ele usaria as técnicas propriamente ditas, porque elas vão cair muito no âmbito da psicoterapia, né, como a intenção paradoxal e a de reflexão, mas, por exemplo, o diálogo socrático, que é uma técnica, ele pode usar tranquilamente, né, para conversar, para entender melhor. A visão de ser humano, por exemplo, pode ser utilizada, né? Então tem pessoas que tentam, né, fazer essa analogia. É perfeitamente possível se fazer isso, né, fazer esse diálogo. Então a gente está vendo aí que a logoterapia ela tem aplicações múltiplas, mas sabe o que acho que é mais importante que eu queria... tô me esquecendo de uma. As áreas da saúde em geral, ciências da saúde em geral. Todos os profissionais de saúde que trabalham com cuidado do outro, o conhecimento da logoterapia é fundamental. Uma coisa que eu não entendo que a logoterapia ainda não entrou com força, por exemplo, no contexto da psicologia hospitalar. Por vocação, ela deveria estar lá, porque não tem uma teoria psicológica que ajuda a conectar isso daí, a noção de sofrimento humano com uma logoterapia. Tá? Outro exemplo o conceito de ministério médico, que Frankl vai falar, aplicado aos médicos e aos enfermeiros. Uma coisa direta, o próprio Frankl criou isso, ensinando médicos e enfermeiros, e a gente pode estender isso, fisioterapeutas e outras pessoas, como que eles lidam com o indivíduo diante do sofrimento inevitável, como a postura pode ser alterada. Então, são aplicações múltiplas que a gente tem. Um nutricionista, por exemplo, quantas vezes os problemas de alimentação não estão ligados a uma falta de sentido? O uso da logoterapia no direito, pergunta aqui do
Elvésio? Eu diria que sim também. Inclusive, esses dias eu estava conversando um pouco sobre isso com a minha irmã, que é advogada e tal, explicando para ela. Sim, por exemplo, como um referencial teórico para pesquisa, para estudo, o advogado, o juiz, o promotor, eles lidam com pessoas o tempo todo, eles precisam, né? Essa base antropológica ela pode ajudar muito, né, a humanizar ainda mais a prática do direito. Então, enfim, tem muitas coisas legais que podem ser feitas. Eu dei aqui alguns exemplos dessas múltiplas aplicações, mas eu diria que talvez existam outras até que a gente nem parou para pensar ainda e que vão surgindo. Então, a pessoa ela precisa, em qualquer área, ela vai conhecer a logoterapia, ela vai oferecer uma cosmovisão e uma antropologia e uma ontologia. E isso pode ser aplicado de diferentes formas, até mais indiretas, não tanto tão diretas como essas que eu acabei de falar. Certo? Tem um monte de pergunta aqui, eu vou tentar responder um pouco. Não sei se vai dar tempo, porque a minha live é limitada a 1 hora pelo próprio Instagram aqui, então eu vou tentar. O seu curso será indicado para o público em geral ou só para psicólogos? É para o público em geral, sim. Qualquer pessoa pode fazer. E desde que o que eu peço, né, o que eu vou colocar como pré-requisito é que seja alguém que já esteja pelo menos cursando um curso superior. Tá? E esse será o pré-requisito. Agora, usar a logoterapia como forma de psicoterapia, aí é prerrogativa do psicólogo. Não por regra do curso, por nada, é por uma regra da própria profissão no exercício da psicologia no Brasil, tá bom? Mas as outras pessoas de outras áreas vão poder usar isso, cada um na sua área, obviamente, e a gente vai tentar contemplar um pouco disso no decorrer do curso. Falando aqui do requisito, trabalho da doutora René Jorge de Moraes tem ponto de convergência com a logoterapia? Olha, eu não estou familiarizado com o trabalho dela. Se você depois me mandar aí uma mensagem pelo direct, Souza MA, eu posso te responder melhor. A Nilma está dizendo, sou coach de sentido da vida, eu utilizo instrumentos de coaching com base da logoterapia. Sim, dá para usar, com certeza. Ótima descoberta do seu IG. Faço uma pergunta. Frankl e Zond tiveram algum contato? Admiro muito a obra dos dois. Então, realmente, você está falando aí de dois outsiders da psicologia que são super interessantes, né? O que acontece? Tanto o Zond quanto o Frankl têm aquelas experiências, né, de perseguição e tal. Eu não conheço, ainda nunca li nenhum encontro entre eles. Não saberia te dizer isso. Eu também gosto da obra dos dois, né? Um outro autor super legal aí e desconhecido. Não tenho canudo, estudo RH. Bom, mas você está estudando, né? Está adquirindo. Mas não é a minha praia, sou adepto da filosofia e da psicologia. Sim, esse é um ponto interessante até, né? Cada vez mais as empresas estão dispensando os diplomas. Algumas profissões será inevitável ter um diploma. Acho que o importante você passar por uma formação superior é porque ela também te ajuda, te ensina a pensar, te ensina a estudar. Então, independente de qual seja essa formação. Mas, principalmente com o advento e com o crescimento dos modelos em EAD de ensino, eu não sei se daqui 10, 20 anos o cenário vai ser esse. Sou de uma comunidade católica, nossa missão é restauração da família e casais. Consigo usar a logoterapia? 100%, 100%, dá para usar sim. Os conceitos da logoterapia são muito úteis para se aplicar na conversa de casais, em palestras para casais, jovens, adolescentes, pode ter certeza que sim. O Odilo Avelino, melhor parte de quinta. Obrigado, né? Que bom aí que está sendo útil. Logoterapia é uma epistemologia? Não, eu não considero a logoterapia uma epistemologia. Ela tem uma base epistemológica. Tá? E qual é essa base epistemológica? É a fenomenologia. Tá bom? Respondendo a Aparecida. Thaís Barnabé, psicologia é ciência e profissão. Sim, é as duas coisas, é o estudo e a prática, com certeza. O livro é excelente mesmo, o livro do professor Tiago. Quanto tempo em média dura uma psicoterapia usando a logoterapia? É difícil responder essa pergunta, viu, Alan? Mas eu diria que as intervenções com logoterapia, elas são bem flexíveis, então elas podem ser rápidas, inclusive.
Eu, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes, eu acho que um período de no mínimo 4 a 6 meses de terapia, de psicoterapia, ele já te traz muitos ganhos, muitos benefícios. Um período de 1 ano, então, nem se fala. Mas, em alguns casos, a pessoa pode continuar, porque aí, como eu falei, depende de vários fatores, né? Mas dá para se trabalhar num curto prazo. Educar com sentido, meu projeto é logoterapia na aplicação da psicopedagogia. Sim, para quem não conhece, o Educar com Sentido é uma outra conta de Instagram que fala exatamente de uma dessas aplicações da logoterapia, que é na educação. E eu acompanho, eu sigo e sugiro que vocês sigam também para se inteirarem. Fico imaginando a aplicação da logoterapia no processo de orientação profissional. Deve ser incrível. Totalmente. A Joy está falando aí. Totalmente. Tem tudo a ver. Uma orientação... Porque uma das coisas que se trabalha em orientação vocacional é projeto de vida. E a logoterapia, na essência, é uma psicologia que vai falar do projeto de vida. Orientação de alunos... bom, o Souza M.A. falou aqui, que eu acabei de falar, né? Não tinha nem lido, mas é isso mesmo. Valores de vivência, de criação e valores de atitude. Sim, imagina isso daí na mão de um pedagogo, né? Com o conhecimento disso, que riqueza ele pode trazer isso para os seus alunos. Como o psicólogo educacional no ensino superior pode usar a logoterapia com os universitários? Acho que a Adassa está perguntando. O que o Educar com Sentido falou aí em cima é a resposta para a sua pergunta. O nome do livro sobre educação: Sentidos na Vida e Valores no Contexto da Educação. Estou mostrando ele aqui, depois vai ficar disponível, vocês dão uma olhada. Alguém também já respondeu. Educação e Busca de Sentido, também é um outro livro super interessante, da Heloísa Marques. Logoterapia pode ser adequada para auxiliar os indivíduos que estão diante das piores circunstâncias, mas tendo um propósito de vida, esse indivíduo tem a possibilidade de subverter momentos ruins? Tem sim, acho que é uma das ideias da logoterapia, é ajudar as pessoas nisso. Eu falei do uso nas igrejas, né? Eu falei da logoterapia uns tempos atrás numa aula de aconselhamento cristão para pastores e mostrei, né, como é um recurso psicológico acessível que eles podem usar. Eles acharam super interessante e que eles podem usá-lo mesmo. Estou disposta a estudar logoterapia, Fabiola está dizendo. Sou psicóloga e trabalho na área de oncologia. Olha, tem tudo a ver, tudo a ver. Eu te encorajo muito a começar a ler, aprender logoterapia, que você vai, assim, encontrar uma fonte de conteúdos riquíssimos para trabalho com paciente oncológico. A essência da logoterapia acho que está ligada a isso. Minha professora é psicólogo hospitalar e logoterapeuta. Olha que legal, eu ainda não conheci nenhum psicólogo hospitalar logoterapeuta. Excelente. Acho que são duas áreas que dialogam muito. E ela já trabalha com isso. A questão da espiritualidade é abrangente a todas as religiosidades? Sim, todas. Frankl não pode se aplicar ao candomblé também. Frankl não coloca, né, em termos de uma religião específica. Só para você ter uma ideia, Bianca, ele diz que ela está presente inclusive no ateu. Então ele não limita isso a uma religião em si e nem sequer a crença em Deus, de tão ampla que ela é. O curso será à distância pela internet? Sim, respondendo aqui a Nanda Monferrari. O que acha do livro de Eclesiastes partindo do existencialismo? A pergunta do Erlon. Depende de qual existencialismo, né? Que a gente estava falando aqui no início. Tem vários, né? O existencialismo do Sartre, do Marcel. Eu acho que dá para fazer boas leituras. Tem um post meu aqui que eu estou falando justamente da logoterapia, uma visão da logoterapia em Eclesiastes, a noção de busca por sentido ou falta de sentido que o livro de Eclesiastes traz, viu, Erlon? Se você fuçar aí nos posts, descer um pouquinho, você vai ver. Tem ali o resuminho, foi uma mensagem que eu apresentei em uma igreja. Acho estranho misturar logoterapia e religião. A Thaís está falando. Eu também acho. Não é mistura que eu estou propondo aqui, é diálogo. Tá bom? Mistura de psicologia com religião é complicado. Nunca deu certo. Mas diálogo é bem-vindo. Então é o diálogo. Eu não vou misturar as duas coisas. Mas eu vou dialogar entre elas. Então, por exemplo,
um pastor, ao ler logoterapia, ele pode aprender conceitos de religião que podem ser de psicologia que podem ser úteis para ele. E ele vai aplicar isso sem misturar, obviamente, né? Misturar não dá certo mesmo. Algo de suma relevância que temos de desmistificar é a conexão da ocidental quando se fala de espiritualidade, automaticamente em religião. Sim, o Zeppelin está falando sim, religião e espiritualidade não são necessariamente a mesma coisa, tá? E em Frankl isso é bem claro. A Thaís está dizendo, acho que deveria ser mais restrita a psicólogos, a logoterapia. Olha só, Thaís, o próprio Frankl vai divergir disso, né? O Frankl ele não criou, ele afirma que ele não criou a logoterapia para psicologia só. Ele afirma, né, que ela é um recurso que pode ser usado em múltiplas áreas. E ele queria que fosse assim e acho que tem sido assim. Uma dúvida fora do tema da live. Frankl e Zond tiveram contato? Então, eu tentei responder ali, Cássio. Que eu saiba, não. Vou tentar me informar melhor. Mas até onde eu sei, não. Acredito na logoterapia com orientação profissional. Sim, tem tudo a ver. Como orientação profissional, que é uma das atribuições que o coach exerce, por exemplo, é interessantíssimo. Salva a live, vou salvar, pode deixar. Dessa vez eu vou prestar atenção aqui para não cometer nenhum erro. Tá bom? Já pode me apresentar a sua professora, né? A Fabiola está dizendo assim. Quero saber quem é aí também. Como a logoterapia se relaciona com a psicologia positiva? Eu já falei isso aqui algumas vezes nas outras, a Denise está dizendo. Eu diria o seguinte, a logoterapia, ela antecede a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela vai importar vários conceitos da logoterapia, mas não vai citar a fonte necessariamente. Então, se o Seligman conheceu ou não o Frankl, eu não sei dizer para você, mas o fato é que ele não cita, pelo menos. Mas tem tudo a ver. Mas a logoterapia vem antes, tá bom? Paulo Ricardo, é a logoterapia na recuperação da drogadição. Tudo a ver também, Paulo. Tudo a ver. Na medida em que Frankl vai dizer que um dos efeitos do vazio existencial é a drogadição. Um dos efeitos. Não é que é só isso, mas dá pano para manga. Então tá o nome aí da professora Valquíria Cunha, que atua no Hospital de Doenças Tropicais no Piauí. Olha que legal, né? Saber disso. Alguém trabalhando com logoterapia e psicologia hospitalar. E a Nanda Monferrari, onde eu consigo informações sobre o curso? Tenho interesse na área, sou psicólogo, atuo a partir da Gestalt de teoria ericksoniana. Olha quanta coisa legal, né? A do Erik Erikson ou do Milton Erickson? Vamos só para eu saber direitinho aí. Acho que as duas têm diálogo, né? Enfim. Mas eu diria, o curso, se você me mandar um direct, até então eu tenho pedido para as pessoas me mandarem direct, e aí eu vou respondendo, vou colocando vocês na lista. Eu já tenho algumas informações, agora até o fim de maio eu vou passar mais informações, já principalmente no que diz respeito ao conteúdo programático, que é uma coisa que eu consegui fechar nessa adaptação, e vou enviar isso para vocês, tá bom? Para quem tiver interesse, então me manda mensagem. O curso vai começar em setembro. Eu vou abrir as inscrições a partir já do início do mês de setembro, ele vai começar do meio para o fim. E eu espero que a gente tenha uma turma legal assim para poder ensinar a logoterapia de uma maneira sistemática mesmo. E aí cada um dentro da sua área vai poder aplicar a logoterapia. O psicólogo de uma maneira mais direta para a psicoterapia, o administrador no seu âmbito de treinamento de pessoas, de desenvolvimento humano, o médico, o psiquiatra, o enfermeiro, enfim, né? Vai ser uma coisa bem legal. O curso será online, com aulas gravadas e ao vivo, tá bom? Me mandem aí direct que eu vou informar para vocês. Sim, online, porque eu estou aqui em São Paulo, então se eu faço o curso presencial, né, não dá para todo mundo assistir. Então vai ser online. Eu tenho um curso presencial aqui também, que é um curso bem restrito, é quase que particular, e a gente vai fazer um curso aqui que vai ser mais abrangente. Sou psicóloga. Só psicólogos podem fazer? Não, não é só para psicólogos.
vai ter materiais, plataforma será o Hotmart. Algumas perguntas eu tenho aqui as respostas, né? Mas ainda não para todas. Um engenheiro pode fazer? A Tainara está dizendo, pode. Inclusive eu conheci um engenheiro brasileiro, né? O Felipe, que está fazendo mestrado em neurociências na Universidade de Viena e ele está estudando logoterapia lá. Quer dizer, pode haver aplicações, né? Como eu falei, ela é uma antropologia antes de qualquer outra coisa. Ela traz consigo uma ontologia, ela traz consigo uma cosmovisão. Então, isso faz dela útil em diferentes áreas. Pode ter certeza disso. A duração do curso, né? Então, o curso ele vai durar 6 meses, é o que eu estou planejando. É um curso de 6 meses, com uma carga horária de mais de 100 horas de atividades, né? E aulas e atividades. E isso daí como tempo mínimo para que ele seja feito. Tempo máximo eu vou estipular em algo em torno de 1 ano, tá bom? Para que as pessoas vão fazendo, tá certo? Duração, valor eu não defini ainda, é uma das coisas que está em aberto, mas eu quero fazer um curso que seja bem acessível mesmo, né? Faço engenharia florestal e fazia filosofia. Bom, então se você veio da filosofia, naturalmente você vai ter interesse aqui na área, tá bom? A logoterapia ela tem uma veia filosófica muito forte. Não é à toa, né? Frankl ele era doutor, era médico com especializações em psiquiatria e neurologia e era também doutor em filosofia. Então não tem como. Certo, pessoal? Então eu tentei aqui dar uma palhinha, né? Falar um pouco dessas múltiplas aplicações da logoterapia, as diferentes áreas onde ela pode se encaixar. É claro que falar mais detalhadamente de cada uma delas a gente não tem tempo e espaço aqui, mas acho que deu para vocês verem que ela não está restrita à psicologia, muito menos à psicoterapia, tá bom? E acho que esse é o grande diferencial. Eu já falei para vocês que eu tenho trabalhado aqui para mostrar isso para as pessoas, porque eu tive essa experiência de conhecer a logoterapia e de falar assim, caramba, que teoria interessante, que coisa legal. Como é que eu nunca ouvi falar disso? E eu, como psicólogo, então a minha aplicação direta foi, vou levar isso para a minha prática psicológica. E é o que eu tenho feito nos últimos 10 anos praticamente. Mas, ao estudar logoterapia, o que eu comecei a perceber? Exatamente isso, que ela não era legal só para que eu usasse enquanto psicólogo, mas que ela tem múltiplas aplicações, tanto em termos de referencial teórico para pesquisa, então dá para se usar a logoterapia como uma base de pesquisa em muitas áreas, mas também como prática mesmo, como recursos que vão moldar a minha maneira de trabalhar em diferentes áreas de atuação. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Semana que vem... deixa eu fazer um merchan aqui então. Semana que vem eu vou fazer uma live onde eu vou comentar o debate do ano, né? Algumas pessoas estão chamando até de o debate do século, que foi o debate entre o professor Jordan Peterson e o professor Slavoj Zizek. O tema do debate foi marxismo, capitalismo e felicidade. E uma coisa inusitada, porque um lugar que um debate intelectual que esgotou a venda dos ingressos, tinham ingressos caríssimos até, e ele já está disponível no YouTube, então eu sugiro que vocês assistam também, assim quando a gente fizer a live aqui, quem assistiu vai poder comentar o que achou, as suas impressões. Eu já assisti uma vez, vou assistir de novo, colocar ali os meus comentários e vou trazer isso para vocês. É interessantíssimo pensar que pensadores diferentes podem dialogar e fazer isso em público, enfim, é um estímulo ao conhecimento, à filosofia, à psicologia, que é um assunto que passou, né? Enfim, o Peterson é um psicólogo acima de tudo, é um cara que está na mídia hoje em dia, o Zizek também, e a live da semana que vem vai ser dedicada a isso, a comentar sobre como foi esse debate, as impressões que eu tive, um pouco do que foi falado ali. Tá bom? Quinta que vem a gente se vê no mesmo horário, acompanha a gente aqui também no dia a dia, nos posts, nos stories, participa, e quem tiver aí dúvidas, quiser saber sobre o curso ou outras coisas, me manda o direct, na medida do possível eu vou tentando responder vocês. Tá bom, pessoal?
a última rodada aqui de comentários, não é por nada, mas a live foi fenomenal, tá certo, obrigado. Gratidão por compartilhar o conhecimento, obrigado por você por assistir, Francine. Próxima live, já falei aqui, mais informações sobre o meu trabalho, a prática da logoterapia, aqui mesmo no Instagram e também no meu canal do YouTube, Alberto Neri, procura lá. Eu tenho colocado as lives ali, enfim, tem um pouquinho sobre isso lá, tá bom? Obrigado aí, pessoal, foi muito legal. Amanhã tenho aula na pós em logoterapia, já está no clima, que beleza, isso aí. O melhor modelo teórico para explicar os mecanismos da intenção paradoxal. Teoria do duplo vínculo, duplo sintoma. Eu diria que é na ansiedade. É na noção da ansiedade que a gente entende o mecanismo da intenção paradoxal. Tá bom? Hoje mesmo eu estava falando um pouco disso na aula presencial aqui do curso de formação. E só para não deixar aí, não passar batido, desculpa, vou mostrar para você o Andy Maiesk. Nesse livro aqui você encontra, tá bom? Teoria e Terapia das Neuroses, mais especificamente aqui na terceira parte, onde ele fala a teoria das neuroses, e na última parte, onde ele vai falar mais especificamente da logoterapia, da intenção paradoxal e de reflexão. Essa parte aqui, tá bom? É a parte logoterapia como terapia específica das neuroses noogênicas e depois intenção paradoxal e de reflexão. Enfim, é um livro meio árido. Esse é um dos livros que a gente estuda ele inteiro praticamente no programa de formação em logoterapia. Não é um livro fácil, mas enfim, a gente cresce pra caramba estudando ele. Estou no semestre namorando a logoterapia, que legal, espero que dê certo aí, que você resolva usar a logoterapia na prática, tá bom? Quem que falou isso daqui foi a Neuma. Até quinta, é isso aí, pessoal. Tá bom? A live vai ficar gravada. Um abraço aí para todo mundo, a gente vai se falando, um bom restante de semana e um bom fim de semana já antecipado para vocês. Até mais.